eu trouxe aqui um vídeo falando de comportamento, né? Que falou do condicionamento intermitente, que falou lá da barrinha do ratinho, e o quanto a gente deixa as outras pessoas nos moldar, né? O que a gente acaba acreditando, o que nós somos a partir do que o outro quer que nós acreditamos. E aí, o que nós devemos fazer para não cair nessas armadilhas que as pessoas colocam na nossa frente, né? Que elas falam do nosso comportamento e a gente acredita nisso, a gente é fiel ao que elas dizem, quando na verdade não é nada disso. Então, vou trazer aqui um pouco para vocês o que você pode fazer para não cair mais nessa armadilha de ser moldada pelo julgamento das outras pessoas, solteiras ou casadas. Independente disso, estamos sempre dentro de um relacionamento. Vou trazer para você, então, qual cuidado você deve tomar para você se blindar e criar essa barreira para se proteger contra essas pessoas negativas, tóxicas, de comportamentos ruins que podem te moldar de uma maneira que te aprisiona dentro do seu próprio comportamento. Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa cuidar eximiamente, com muita perfeição, da nossa autoestima. E dentro da nossa autoestima, ela tem 12 passos. Alguns cuidados que você vai tomar para se blindar contra essas pessoas. Dentro do 12 passos da autoestima, nós temos as 6 esferas do autocuidado. O autocuidado, ele é uma parte dentro da autoestima. Ou seja, nós temos que nos cuidar. E tem 6 passos que nós devemos realizar dentro do autocuidado para poder se blindar, se precaver e criar uma barreira contra essas pessoas tóxicas de hábitos ruins. Nós temos o autocuidado físico, mental, espiritual, emocional, autocuidado intelectual e o autocuidado social. E como eu faço esses autocuidados, Simone? Simples. O autocuidado físico é cuidar de você fisicamente. Você vai cuidar do seu corpo, fazendo atividades físicas e tendo uma alimentação saudável. Segundo, o autocuidado emocional, você vai cuidar das suas emoções. Como que você vai lidar com as situações diante dos acontecimentos da sua vida a longo, médio e a prazos exatos. Então, você vai cuidar da sua saúde emocional. Lembrando sempre que nós não temos o controle de tudo. Nós controlamos o nosso mundo. E o nosso mundo é os nossos pensamentos, é o nosso corpo, é as nossas emoções. Então, procure sempre cuidar do seu emocional. Entender o que está acontecendo na sua vida e ter um controle das suas emoções. Ou seja, controlar a ansiedade, tentar controlar o seu estresse, aquilo que você está sentindo, às vezes, para não explodir de uma forma errada. Vai realizar também o autocuidado espiritual. Namastê. Simone, autocuidado espiritual, religião. Não, religião e espiritualidade são duas coisas diferentes. Você vai fazer o autocuidado espiritual. Mas o que é o autocuidado espiritual? O autocuidado espiritual é você cuidar da sua sensação de bem-estar. É você estar bem com você mesmo, é você se sentir leve com as decisões que você toma, com as atitudes que você tem, com as reações que são causadas em você diante de tudo o que acontece no ambiente familiar, escolar, no ambiente do trabalho, no relacionamento, enfim. Como você se sente no seu emocional, na sua condição, o seu estado de espírito. Qual que é o seu estado de espírito? Quando você toma alguma decisão, quando você é desafiada por alguma circunstância ou alguma atividade no trabalho, como você se sente? Essa sensação de bem-estar. Quando você conclui a sua tarefa, você se sente bem? Qual que é o seu estado de espírito com essas realizações? Ou você se sente mal? É esse o seu estado espiritual que você deve cuidar. Depois nós temos o autocuidado intelectual. Qual é esse autocuidado intelectual? É conhecimento. Não é só conhecimento de coisas externas, mas é um conhecimento interno, o seu autoconhecimento. Do que você gosta, como você gosta, quando você deseja, em que momento que você quer. O autocuidado intelectual é agregar vários conhecimentos. Tanto conhecimento de mundo externo, das coisas que acontecem nas suas ambientações, ou no seu mundo interno, conhecendo a você mesmo. Então, isso é um autocuidado intelectual. Principalmente ao saber lidar com as outras pessoas. Você utiliza o seu intelecto, o seu conhecimento, muitas vezes a partir do que nós somos. E aí, aquele autoconhecimento ajuda a gente a lidar com as outras pessoas. Então, se conhecer não é se conhecer apenas para benefício próprio. Ter o autoconhecimento é se conhecer também para saber lidar com as outras pessoas. Então, isso é um autocuidado de intelecto. Ler um livro, obter um conhecimento em que você não tem, num processo, fazer um bolo, um bordado. Fazer um bordado precisa ter o conhecimento, como que você vai dar o ponto, como que você vai unir aqueles pontos para ele formar um tecido, uma blusa, uma calça, uma luva, um cachecol, enfim. Isso é um autocuidado intelectual. Conhecer como que você funciona diante das situações e como você lida com as outras pessoas, às vezes, quando ela está num estado elevado de nervosismo e você tenta ali acalmá-la,
é também um conhecimento intelectual, porque você vai apoiar a outra pessoa ou apoiar alguma situação que em algum momento ela esteja desgastante. Temos também o autocuidado social. Sim, é aquele traquejo que você tem de lidar com as outras pessoas. É o autocuidado de você saber fazer uma troca de conhecimento. O cuidado de saber dialogar quando você está numa festa, fazer ali um network quando você está numa ambientalização de trabalho, saber falar sobre o seu trabalho, saber falar das suas ideias numa reunião com seu chefe ou trazer proposta para um líder do seu grupo. Isso também é um autocuidado, é o autocuidado social de saber, de lidar com as pessoas em qualquer ambiente, no trabalho, na faculdade, em casa, no curso, com a família também. Todos esses nossos comportamentos e o cuidado que a gente tem, eles podem ser envolvidos em qualquer situação. Independente do ambiente que nós estejamos vivendo ou de maior convívio, o nosso comportamento sempre interfere em algo. E o comportamento dos outros também cria uma interferência no nosso. Então, é sempre uma troca. Então, o autocuidado social também é um autocuidado. É saber navegar pelas situações quando você lida com as outras pessoas. E por último, não menos importante, o autocuidado mental. Nós precisamos cuidar, acima de tudo, da nossa mente. Como nós pensamos, como nós vamos reagir, como nós vamos nos comportar diante dos acontecimentos, diante do que as pessoas falam, ou daquilo que a gente vê, né? A gente vê as coisas erradas acontecendo e qual é o comportamento que isso provoca. Então a gente precisa ter um cuidado mental de como a gente vai lidar com isso, de não estar estafado, cansado mentalmente o suficiente para trazer uma resolução que vai ser temporária, mas sim trazendo uma resolução assertiva que vai ser definitiva diante dessas condições. Então, cuide da sua mente, não ande estressado, não seja ansioso, não deixe os momentos e as causas externas tirarem o seu equilíbrio mental, porque quando nós temos um equilíbrio mental, a gente consegue lidar com as situações com mais tranquilidade, com mais equilíbrio e assertividade, para que aquilo não seja doloroso nem para você e nem para o outro, ou às vezes até para controlar uma situação mais calorosa em um ambiente. Gostou de saber desse autocuidado? Quer saber mais desse assunto a fundo? Mande aqui um foguinho para eu trazer para vocês mais conhecimentos.